Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para aumentarmos o nosso conhecimento e a nossa compreensão sobre a doutrina espírita, doutrina que esclarece, que consola, que nos fala a razão é o coração. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e intuído pelos amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério, falando Espiritismo para Vivos, parte 2. Boa noite a todos. O som tá legal? Estão me ouvindo bem? Isso aí. Então vamos lá, porque nós temos 50 minutos aí de caminhada. Eu fiz essa palestra aqui no começo do ano passado, né, Espiritismo para Vivos, e aí hoje eu dei uma mexida nela, um ajuste. É um assunto que me chama muita atenção, porque depois de alguns anos, né, transitando dentro do movimento espírita e dentro da casa espírita, que são duas coisas diferentes, né, estudando um pouquinho o espiritismo, a gente começa a se preocupar muito com os resultados. Onde o espiritismo, o estudo do espiritismo, as palestras, a divulgação, a compreensão da doutrina espírita está nos levando. Qual o motivo de nós sairmos de casa num domingo à noite, frio, né, e estarmos aqui no centro espírita? Qual o motivo de nós querermos ouvir sobre a doutrina espírita? O que nos motiva? Por que nós estamos aqui? E qual o resultado disso que nós temos que analisar? Eu estou indo à casa espírita, eu estou estudando a doutrina espírita, eu estou conhecendo a doutrina espírita, o que isso está fazendo em termos de transformação em mim, na minha vida, nas minhas relações? Qual o resultado disso, né? Senão nós corremos um grande risco de estarmos entrando naquele processo meio igrejeiro, né? De essa semana eu estou quites, essa semana eu já fui na casa religiosa, seja ela a igreja, o templo, né, o centro espírita, ou qual seja, estamos desvencilhados desse compromisso, estamos quites, né? Então, o bom é que nós estejamos diante do espiritismo, no nosso caso específico, alegres, felizes, né? Até porque já passou aquela época em que nós vínhamos e as pessoas vinham para o centro espírita muito sisudos, circunspectos mesmo, fechados, né? Onde não se admitia o riso, onde o orador era aquele orador clássico, né, de paletó e gravata, falando metodicamente, com vocabulário impecável, um vocabulário às vezes que nós, como se diz hoje, boiávamos, né, nem compreendíamos, porque o espiritismo também, por ser uma tradução lá do francês do século XIX, traduzido no começo do século XX para um português totalmente purista, né, e principalmente as traduções da FEB, da Federação Espírita Brasileira, a gente se depara ali com algumas colocações de algumas palavras que às vezes você tem que recorrer, né, ao dicionário, e eu fiz isso muito, porque durante muitos anos eu estudei a doutrina espírita nas traduções da FEB, né, do Dr. Guilom Ribeiro. Então nós vamos falar de espiritismo para vivos, porque na realidade a finalidade do espiritismo, ele veio a lume, foi trazido para a gente. Kardec publica essas obras na intenção de que nós, encarnados, nos sentíssemos afetados por esse conteúdo, por esta nova revelação. Ele denomina a doutrina espírita como uma revelação. E isso deveria... E alguém pode pensar, mas e os desencarnados? Nós estamos nesse intercâmbio constante, né? Encarnando e desencarnando. Só que quando nós estamos na pátria espiritual, ou no mundo espiritual, ou na consciência, né, de estarmos desencarnados,
Nós temos outro entendimento. A nossa realidade é outra. Tanto é que nós tomamos decisões e fazemos escolhas que, quando encarnados, nós temos dificuldade de reconhecê-las. Eu já brinquei aqui várias vezes, falo assim, poxa, podendo reencarnar na Vieira Soto, num triplex, né, na zona sul do Rio de Janeiro, por que eu escolhi reencarnar em Conselheiro Paulino, ou, no meu caso, em Carmópolis de Minas, uma cidade que a maior parte das pessoas nunca nem ouviram falar. Então, mas quando nós estamos na parte espiritual, realmente é diferente. Então, o entendimento e a preocupação é quando nós estamos aqui. Porque os valores mudam, a influência social, a influência do convívio, a influência da matéria mexe com a gente. Então, o Espiritismo vem para nós, vivos, encarnados. E eu trago um texto, né, para que nós comecemos, e fiquem tranquilos que é só este, tá? E não é muito grande, para que nós compreendamos realmente a finalidade do Espiritismo. Eles dizem assim sobre nós espíritas. Hoje eles creem em sua fé inabalável, porque ela está assentada sobre a evidência e a demonstração. E satisfaz sua razão. O futuro não é mais uma esperança, mas uma certeza, porque eles veem a vida espiritual se manifestar sobre seus olhos. Dele não duvidam mais, como não duvidam do levantar do sol. É verdade que não creem nem nos demônios, nem nas chamas eternas do inferno, mas em troca acreditam firmemente em um Deus soberanamente justo, bom e misericordioso. Não creem que o mal venha dele, Deus, né? Que é fonte de todo bem, nem dos demônios, mas das próprias imperfeições do homem. Que o homem se reforme, e o mal não mais existirá. Vencer a si mesmo é vencer o demônio. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de seu poder é que se esforçam por se tornarem melhores, de domarem seus maus pendores e de pôr em prática as máximas do Cristo. Olhando a todos os homens como irmãos, sem exceção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, restituindo o bem pelo mal, ao exemplo do divino modelo. Esse texto está na Revista Espírita, de janeiro de 1868. Ele fala da consequência, já em 1868. Né? O Livro dos Espíritos vem à luz em 1857. Já quase no final do trabalho de Kardec, né? Ele desencarna em 1869. Então, já no final, já anos depois, ele fala das consequências que ele consegue perceber o que deveriam estar acontecendo em nós espíritas, ou naqueles espíritas naquele momento. Que essa nova doutrina, essa nova proposta deveria provocar, e provoca, quando bem estudada, quando bem compreendida, quando interiorizada e racionalizada, essas informações transformam a vida. Eu fiz uma palestra ontem à tarde numa casa espírita e eu disse, porque nessa casa muitas pessoas me conheceram lá bem jovem, né? Aos 16, 17, 18 anos, e eu brinquei e falei assim, todos sabem que tinha tudo para dar errado. E só não deu errado, eu acredito fielmente nisso, por ter conhecido o Espiritismo ali pelos 20 e poucos anos de idade. Ela muda realmente a vida da gente. Quando estudada de forma correta, quando interiorizada, quando racionalizada, volto a repetir. Porque é uma proposta que faz com que o cristianismo, as propostas cristãs, cheguem a nós não mais com aquela visão de impossível de ser implementada, impossível de ser compreendida, mas numa outra proposta, numa proposta de que é possível ser implementada, de que é possível ser colocada em prática como um grande desafio diário, de todas as horas. Qual a finalidade dessa transformação? Nós gostamos de ser melhores.
Nós olhamos aquelas pessoas que nós conhecemos e nos encantamos, às vezes, com aquelas pessoas. Falamos, olha, como eu gostaria de ser igual. Cresce em nós, naquele momento, uma vontade de querer ser igual. Nós temos os nossos faróis, né? Aquelas pessoas que você olha e fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. Quando eu crescer eu gostaria de ser assim. Elas já trilharam mais, já caminharam mais. O Espiritismo faz com que nós, de forma racional, de forma planejada, comecemos a estabelecer uma forma de caminhar, uma metodologia de transformação, sabendo da finalidade. Lá no começo do estudo do Espiritismo, nós vamos nos deparar com as 3 grandes revelações, porque eu frisei agora há pouco que Kardec e nós espíritas intitulamos o Espiritismo como a 3ª revelação. Então nós temos as revelações de Moisés, 800 anos antes de Cristo. O Cristo que funda a era cristã. Então lá pelo ano, acredita-se que ele chega aqui reencarnando no ano 4 antes da era cristã e desencarne ali pelos anos 30 da era cristã. E temos o Espiritismo nascendo, sendo revelado, sendo trazido a lume em 1857. Essas são as 3 revelações que o Espiritismo coloca ali, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. E colocar o Espiritismo como uma revelação é uma responsabilidade muito grande. Porque eu costumo dizer, e afirmo isso há muito tempo, que o Espiritismo, na minha opinião, são luzes novas sobre o próprio Evangelho. Quando vem a lume o Evangelho segundo o Espiritismo, já como a 3ª obra do Espiritismo, é importante que nós compreendamos que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós encontramos, às vezes equivocadamente, pessoas no movimento espírita, veja que eu estou frisando no movimento espírita, dizendo, eu só gosto do Evangelho. Meu livro de cabeceira é o Evangelho. Se você não estudou, não leu, não conheceu o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, ele não é segundo o Espiritismo. Porque para ser segundo o Espiritismo, você tem que conhecer o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Lembremos-nos que o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita em toda a sua plenitude. Então, quando você chega na 3ª obra, aí você fala, bem, agora eu vou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já estudei o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E entre os 2, talvez eu tenha estudado o que é o Espiritismo, ou antes, que seria bem melhor, antes de começar o estudo. Um livro publicado em 1869, que esclarece, que mostra realmente para aquele neófito, para aquele interessado, para aquele curioso, para aquele que está sendo convidado e que veio nas primeiras palestras na Casa Espírita e se chocou com algumas colocações. Eu costumo brincar que eu fico muito preocupado quando as pessoas vêm na Casa Espírita pela primeira vez e o tema do orador é a diversidade de vida, nos mundos, os planetas habitados. E aí a pessoa fala, cutuca quem trouxe ele, quem convidou, o acompanhante fala, que estou falando que esses espíritas são meio doidos. Os já foram lá, já mandamos as sondas, já mandamos naves e não tem vida lá. Então eu fico muito preocupado com isso. Por quê? Porque não há um estudo prévio, não há um entendimento prévio, de que vida é essa. Quando a casa está vazia, e nós temos alguns lugares vazios, costuma-se dizer, às vezes o dirigente diz, até para consolar, o orador que às vezes veio de longe, veio de uma casa distante, a pessoa sai lá de Cachoeiras, vem falar em Friburgo, e aí chega aqui, encontra muitos lugares vazios na Casa Espírita, o dirigente normalmente diz assim como forma de consolo, hoje nós somos poucos encarnados, mas tenho certeza que os lugares vazios estão repletos de desencarnados, E aí o cara que está vindo pela primeira vez se ajeita um pouquinho para o lado, Ele estava à vontade, a perna um pouquinho mais aberta, à vontade, ele já se arruma, Fala, meu Deus do céu. Porque para a gente espírita, nós que frequentamos a Casa Espírita, é fácil falar dessas coisas. Mas a gente tem que lembrar que nós encontramos pessoas dentro da Casa Espírita, no movimento espírita, que tem medo.
e disse: olha, eu gosto muito, acredito muito, mas não quero ver. Você é médium, você vê os espíritos? Meu Deus, desconjuro, não quero ver de jeito nenhum. Imagine para o neófito, para aquela pessoa que foi trazida, porque muita gente é trazida, aquele amigo enjoado, o pai, a mãe, né? Hoje você vai comigo que você vai ver, né? E a gente às vezes é trazido na casa espírita, como eu mesmo fui levado na casa espírita na primeira vez, e pela sogra ainda, né? Para piorar a situação. Nós vamos falar um pouquinho do caráter dessa revelação, já que nós estamos falando que o Espiritismo é uma nova revelação, ou a terceira revelação. Caráter da revelação espírita. A palavra revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Isso é uma colocação que Kardec faz, né? Lá na Gênese, um livro também que nós espíritas temos assim um certo receio. Conheço muitos espíritos que falam: não, a Gênese não dá, é muito difícil. E aí você pode fazer uma pergunta direta e ter certeza que ele vai responder da forma que eu estou afirmando. Você leu as outras 4 que antecedem a Gênese? Mais ou menos, ou não. Não vai entender. Porque é um crescente de conhecimento. Começa lá no Livro dos Espíritos, e aí depois Kardec desmembra, esmiuça o Livro dos Espíritos através do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno e da Gênesis. Um conhecimento ascendente, crescente. E às vezes a gente quer pular um degrau e acaba caindo, né? Não dá certo. A Gênesis sofre esse preconceito de muita gente, mas se você pegar de forma natural e normal as outras 4 obras que a antecedem, você vai passar tranquilamente pela Gênese. Então a gente tem que lutar contra isso, né? Então o Espiritismo ganha esse caráter de revelação, por quê? Porque ele traz à luz uma relação que não existia. Hoje é muito comum falar: foram os Espíritos. Mas lá no começo Kardec pergunta: que força é essa que bate na mesa? Pergunta a força. Que força é essa que escreve? Que força é essa que, interrogada, ela diz: nós somos os espíritos de pessoas que estavam vivas, como você, até muito pouco tempo. E eles se chocam, porque não era essa a esperança deles ou o entendimento. A grande maioria das pessoas pensava que tudo aquilo era efeito do magnetismo. Do consciente coletivo, da vontade de querer de todos os encarnados ali. Quando os espíritos se revelam, eles se revelam. Kardec não descobre, eles dizem a Kardec: nós somos os espíritos daqueles que estavam aí até muito pouco tempo encarnados como vocês. E ela ganha essa revelação porque nós temos um crescente também de conhecimento no que diz respeito ao entendimento da religião. Primeiro veio lá o Velho Testamento, que é uma obra maravilhosa, linda, uma coleção de textos maravilhosos, né? Que traz lá a marca do legislador, que traz lá a pressão da presença divina para que aquelas leis fossem obedecidas. Logo em seguida, não tão em seguida assim, porque são 800 anos, né, aproximadamente 800 anos, chega o Evangelho. Os evangelistas começam a redigir as aventuras, as peripécias, as excursões, né, de Jesus, que nos encanta até hoje, 2000 anos, aproximadamente 2000 anos depois. Nós nos encantamos. Os estudiosos não se cansam de interpretar as palavras que ele queria realmente dizer, mas o Espiritismo, né, vem depois mostrar realmente qual eram essas intenções. E a gente percebe que aí no Evangelho sai aquela figura do legislador, das leis impostas, do Deus dos exércitos, do Deus de um povo escolhido e sujo Deus Pai. Jesus nos apresenta a relação do Deus Pai, daquele que não precisa mais de intermediários, que não precisa mais de sacrifícios,
onde nós podemos, como falamos com o nosso Pai, abrir a porta, entrar, sentar tranquilamente e conversar, sem o intermédio, sem a necessidade de um intermediário. Apresenta-nos o Deus Pai. E aí, em 1857, vem a lume o Livro dos Espíritos. Uma luz nova sobre a proposta cristã. Vejo que também um crescente, a humanidade vai se preparando, nós vamos nos preparando para receber essas verdades e finalmente compreender o que é dar a outra face, finalmente compreender o que é amar o inimigo, finalmente compreender que Jesus ama indiscriminadamente, ama sem reserva. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Eleva todos os que estavam na plateia ao mesmo nível de querer, de bem-querer dos familiares, da consanguinidade. Quebra esse muro da consanguinidade. Dos meus eu cuido. Aqui em casa eu resolvo tudo. Jesus quer que nós extrapolemos o limite do muro, extrapolemos as relações de consanguinidade, que nós aprendamos finalmente a amar. E quando nós aprendemos a amar, pronto, não vamos precisar nem reencarnar mais. Mas vamos fazer o quê? Estaremos vivos, trabalhando incessantemente, sem o corpo físico para cansar, né, sem a necessidade biológica ou fisiológica. Vamos estar trabalhando na implementação do bem, empenhados em ensinar a amar, que é o que eles hoje fazem, que é o nosso mentor faz, que os nossos amigos espirituais fazem, que os espíritos superiores fizeram, trazendo as obras, trazendo essa grande revelação que nós espíritas abraçamos. Eu costumo dizer e coloco isso para vocês, o Espiritismo é uma luz nova sobre o Evangelho. Tira o Evangelho daquele processo de religiosidade, das sombras da Idade Média, e mostra o Evangelho como uma coisa a ser implementada, como um código ético-moral para que deveria nortear a nossa própria vida. Mas a nossa vida não dentro da casa espírita, no nosso caso específico. Não a nossa vida religiosa, mas a nossa vida social, a nossa vida familiar, a nossa vida de uma forma geral. Eu brinquei ontem na casa espírita dizendo que o difícil é levar o espiritismo conosco. O difícil é irmos durante a palestra, nesse caso aqui específico, enchendo a mala, colocando, guardando, anotando e discordando, concordando, e no final levarmos esses conhecimentos, essas propostas lá, para lá além do muro, além do portão da casa espírita. Porque quando nós chegarmos em casa e quando nós voltarmos a conviver no mundo real, nós vamos nos deparar com as dificuldades, porque ser espírita e cristão dentro da casa espírita é muito fácil. Ser cristão e espírita no movimento espírita, falar de espiritismo para espíritas é muito fácil. Chega a ser gostoso. Né? Você vai às vezes em algum evento e as pessoas te reconhecem como espírita e aqueles espíritas e simpatizantes se aproximam e questionam e fazem perguntas e você quase faz uma palestra, né? Durante a festa, durante o churrasco, à beira da piscina, ou seja lá onde for. Mas são pessoas que estão abertas, dispostas a isso. O difícil é nós interiorizarmos essa proposta. É exemplificarmos esse conhecimento, é mostrar que realmente nós absorvemos esse conhecimento. Porque a maior parte das objeções que fazem a doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Allan Kardec. Vou ler de novo. A maior parte das objeções que fazem a doutrina espírita, provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação.
Ah, você não vai me falar que depois do que eu morro eu vou estar vivo, vou continuar vivo. Que negócio é? Oh, todas as religiões são espiritualistas. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica dormindo até o dia do juízo final, da volta de Jesus. Mas nós acreditamos que algo sobrevive à morte física. Por que não essa força, essa sobrevivência pode se comunicar com a gente? Por que não a comunicação não é possível? É o que muda o espiritismo. Todos nós somos espiritualistas, mas além de ser espiritualista, o espírito acredita na possibilidade da comunicabilidade com os espíritos. Isso muda tudo. Porque se nós podemos nos comunicar agora, aqui, por que não depois de desencarnados? Isso explica muita coisa, né? Explica a intuição, as simpatias, as antipatias. Nós só podemos ser resultados das várias, inúmeras reencarnações. Ou Deus não sabe fazer gente. Porque nós somos muito diferentes uns dos outros. E nós somos diferentes porque somos resultado do nosso próprio esforço, da nossa própria caminhada. E aí a doutrina espírita chega e o Livro dos Espíritos nos traz. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Toda a doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. E aí você pode perguntar, mas e os outros 4? Os outros 4 são um desmembramento, uma dilatação das teses, uma explanação das teses trazidas no Livro dos Espíritos. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas faces apresenta. Essa a razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, tomo 1. Então nós somos espiritualistas como todas as religiões. O católico é espiritualista, o protestante de forma geral, o protestantismo de forma geral é espiritualista. E aí tomem cuidado, né? Porque aí de repente a gente parte para uma outra avaliação. Mas vamos em frente. O Livro dos Espíritos. Por que eu estou falando muito do Livro dos Espíritos? Porque ele funda o espiritismo. Porque é através dele que nós vamos conhecer essa doutrina. Nós não vamos conhecer a doutrina espírita assistindo palestras. As palestras são provocadoras, incitadoras, estimuladoras da curiosidade, da vontade de conhecer. Eu às vezes deixo algumas frases ou algumas colocações, alguns pensamentos incompletos na intenção de chacinar a alma daqueles que estão assistindo, para que ele discorde e o conselho vem em seguida. Vá aos livros. Vá aos livros, complete esse estudo, tire suas dúvidas, busque. Hoje a gente tem aí a internet, uma facilidade. Nossa, ele falou que a terceira revelação é mesmo. Digite lá, busque. Depois vá às obras fundamentais da doutrina espírita, estude profundamente, aprofunde-se nessa doutrina. Para quê? Para fazer palestra? Não. Voltemos um pouquinho esse filme. Essa doutrina transformou a minha vida e transformou a vida de muita gente. A Valéria vive declarando isso aqui, a Sueli, o Sandro, o Roberto, todo mundo que se depara e aprofunda um pouco esse estudo. E aí eu já mudei a colocação, olha só, um pouco. Não precisamos virar especialistas na doutrina espírita, tipo aqueles oradores que falam, pergunta 162 é a tal, a 555 é a tal. Eu não consigo. Porque o esforço e a orientação de Kardec é que nós compreendamos o todo, a finalidade. Por que essas 1018 questões? Para quê? Qual a finalidade desta revelação? É fazer com que nós compreendamos que somos espíritos imortais numa caminhada que começou há muito tempo e que não vai terminar porque somos imortais. Não somos eternos porque fomos criados em determinado momento. Mas temos a eternidade, temos o infinito para caminhar. Somos espíritos imortais. Parece simples, mas não é. O Livro dos Espíritos, depois dessa apresentação, ele abre
ele se abre ali depois da introdução, e ontem também eu brinquei com as pessoas, pelo amor de Deus, não me vá começar a ler o Livro dos Espíritos da pergunta 1. Porque eu ouço falar, e você já deve ter ouvido falar, que tem gente distante daqui que pula as introduções. Não é o cara, eu não conheço ninguém que pula por introdução. Eu quero ir direto ao assunto. Não, ali é o preâmbulo, ali sabe, Kardec te prepara. A introdução do Livro dos Espíritos, para aqueles que têm essa ideia, é realmente um grande desafio, porque é quase um livro, né? Se eu não me engano, são 38 páginas de introdução. Salvo engano. E ali ele te prepara, ele prepara o neófito, ele prepara o curioso, ele prepara o estudante para entrar nesse mundo, para entrar nessa grande revelação. E ele começa assim, pergunta 1, o que é Deus? E aí você fala agora, né, mais umas 30 páginas para explicar o que é Deus. E aí os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e ponto. Aí você fala, mas como? Isso é muito profundo, como é que eu vou me entender um negócio desse? Eu vou ler de novo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá, e aí? Não se preocupe, porque depois nas 1017 que sobraram, ou que você vai ler, ele continua na intenção de te explicar o que é Deus. Até a última. Porque é o todo da obra. A gente se prende, às vezes, nas palestras em algumas questões, como eu agora me prendi na 1, para ser didático, para que as pessoas, né, compreendam como é aquela situação. Mas a intenção do estudo é compreender o todo. A finalidade. Por isso eu comecei dizendo, o que nos tirou hoje de casa? O que eu vim buscar aqui? Vê no fundo da sua alma, pense com você mesmo. Não agora, que pode atrapalhar nosso papo, mas daqui a pouco, quando fizer aquele silêncio ali, antecedendo o passe, né? O que me trouxe aqui? O que me fez sair de casa hoje com o Flamengo jogando? Para mim foi um alívio sair, mas o que me trouxe aqui hoje, com esse frio? Quando eu desci do carro, eu falei, ainda bem que tem um casaco no carro. Por que eu vim aqui hoje? E é isso que o Espiritismo vai nos dizer. Quando nós compreendermos e entendermos que realmente tem uma coisa maior do que simplesmente estar quites com Deus e ir à casa religiosa. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não ele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. Veja que ele tem a intenção de nos dizer o que é Deus. O que ele guarda para a gente? Qual é a nossa grande missão aqui? Eu digo para você, sermos felizes. Ah, mas eu devo ter feito muita coisa errada, eu devo ter... Quando a gente começa a acreditar na reencarnação, né? Ah, em outras vidas eu devo ter feito muita coisa errada, por isso minha vida aqui agora é para pagar tudo isso. Eu vim aqui para sofrer realmente porque eu fiz sofrer. Esqueça. Vá aos livros, estude a doutrina espírita. Se você acertar agora, já está muito bom. Se você entender agora e caminhar daqui para frente corretamente, você vai conseguir um grande milagre, apaziguar a sua própria consciência. Porque Deus não nos cobra nada. Quem nos cobra é a nossa própria consciência. O problema todo começa quando a gente deita, né, arruma a cama, bota lá tudo direitinho e deita.
só nós e o travesseiro. Aí que começa. Mesmo sem querer, às vezes nós passamos o dia em revista. E aí começa a síndrome do estralo, né? Para que eu fiz aquilo? Para que eu respondi assim? Ah, eu devia ter feito de outro jeito. E aí você começa a perceber que você está avaliando e ponderando sobre aquilo, sobre os paradigmas espíritas, sobre os conceitos espíritas, que você não o faria antes de conhecer a doutrina espírita. As coisas começam a te incomodar. E aí, então, a gente não erra mais. Não, erramos de novo. Eu gosto sempre daquela, né, de citar o poeta lá, né? Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não, isso eu não faço mais, Ângelo. Isso eu já entendi. Esse erro eu não cometo, mas eu juro que eu não cometo mais. Daí um tempo, novamente a gente lá na mesma fila. É o sentimento ilhado, morto e amordaçado que volta a incomodar. E aí você estuda a doutrina espírita e ele incomoda mais. Mas é interessante que nós percebamos que esses erros começam a ficar mais espaçados, que essa renitência começa a diminuir, até que a retenção, a contenção e o não cometimento vira espontaneidade. Espontaneamente você tira aquilo do seu vocabulário, do seu arquivo e das suas ações. Porque é um condicionamento. Nós somos seres experimentadores. Se não fôssemos seres experimentadores, bastaria, no nosso caso específico, lermos as 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Não errávamos mais, caminharíamos sobre a égide de Jesus, sobre os conselhos e as propostas de Jesus, então estava tudo resolvido. Mas apesar de conhecer, nós experimentamos. Nós abraçamos, por enquanto, quando a contravenção, o prazer advindo da contravenção ainda é maior do que o prazer do cumprimento da lei, até porque nós não o conhecemos ainda. Essa paz, essa tranquilidade que nós buscamos, né? Olha, o que eu quero é paz. Você é maluco de pegar o laje de novo? Você é doido? 7 vezes, 6 vezes, sei lá quantas vezes. Você é doido? Deixava isso na mão do Roberto Helbling, deixava isso na mão do Santos. Sai fora. Eu ouço isso dentro da família. Você é maluco? 60 e poucos funcionários? Você é doido? A gente começa a caminhar e começa a experimentar certas coisas que a gente começa a olhar e fala assim, eu tenho que participar, eu tenho que fazer. E a gente começa a romper o elo do petitório, sabe? Senhor, me ajude a passar no vestibular. Senhor, me ajude a arrumar um emprego. Senhor, faça com que minha sogra mude para Manaus. E a gente começa a fazer esses pedidos bobos, até que a gente compreende e a gente começa, Senhor, o que tem para fazer? Aonde eu posso ajudar? E você começa a não ter tempo para ficar doente. Começa a não ter tempo mais para brigas bobas, para dores bobas, para contrariedades bobas. Você falou isso comigo? Nunca mais falo com você. Nunca mais, para começar, nunca mais é muito tempo, até porque nós somos espíritos imortais. Já pensou? Nunca mais. É nunca mais mesmo, no nosso caso é nunca mais. Já pensou? Nós somos espíritos imortais. Gente, daqui a 1000 anos nós estaremos vivos. Daqui 2000 anos, Valério, nós estaremos vivos. 5.000, estaremos vivos. Ah, meu Deus, e se um meteoro vier e bater na Terra e destruir a Terra? Estaremos vivos. Você vem apertar um botão. Ah, se houver uma guerra nuclear, vamos sobreviver, não só as baratas, nós também sobreviveremos. Como espíritos. Como espírito. E a resposta é essa aí, gente. No nosso caso específico, eu deixo bem claro, não me saia por aí querendo converter as pessoas para ser espírita, hein? Isso é uma escolha pessoal.
Isso é uma questão pessoal. Eu resolvi conhecer a doutrina espírita. Não me chegue em casa e queira converter a mãe que é protestante, o cunhado que é católico e frequenta os estudos bíblicos para ser espírita. Isso é uma questão pessoal. Fale do espiritismo. Nós somos ardilosos, a gente sabe como seduzir. Nossa, hoje lá falaram de uma coisa interessantíssima. Conta como quem não quer nada. Aí normalmente você vai ouvir, vocês são malucos? Beleza. Daí um dia conta de novo. Fala, comenta, coisas positivas. Ah, mas não tem coisas negativas. Tem coisas negativas. O Espiritismo faz com que nós compreendamos o que tem do lado de lá do muro. A vida não termina ali. E aí, quando você estuda, você começa a subir uns degrauzinhos, uns tijolinhos, né? Coloca a primeira obra, sobe um pouquinho, a segunda obra, mais um pouquinho. Quando você chega lá na última, tem coisa do lado de lá. Tem gente viva do lado de lá. Eles estão vivos. Há muitos anos atrás, eu comecei a frequentar as reuniões mediúnicas da Casa Espírita. Um frio na barriga, tremores. Mediunidade? Não, medo. Medo, porque era aquela coisa fechada, silenciosa, pouca luz. Reuniões socorristas. Eu só conhecia as de Kardec, que eram também socorristas, mas que eram de pesquisa, que questionavam os espíritos. Olha, nessa reunião tem que vir todo mundo de branco, por quê? Ah, não, com pé de escapa, por quê? Eu comecei a frequentar as reuniões mediúnicas e comecei a ouvir os espíritos através dos médiuns. Eu falei, tomara, meu Deus, que ninguém mande eu falar com eles. Mas aí foi criando aquela normalidade, mais uma quarta-feira, mais uma quarta-feira, mais uma quarta-feira. Quando eu despertei, eu já estava dirigindo a reunião mediúnica, conversando com os espíritos. E eu lembro exatamente o dia, quando eu conversei pela primeira vez com o espírito que eu conheci encarnado. Um frequentador dessa casa. E ele veio falar comigo do Lar Abrigo Amor a Jesus. O seu Edson se apresentou através de um médium e falou do trabalho que estava sendo realizado no Lar Abrigo Amor a Jesus. E ele falava, Valéria, igualzinho ele falava quando ele era encarnado. Engraçado, não é? Do mesmo jeito, um vocabulário muito parecido. Eu falei, eu conheço esse cara. Ele morreu. Roberto, ele tinha morrido, mas estava vivo lá no centro, falando de coisas que interessavam a ele quando encarnado. E se dizendo um trabalhador ainda daquela obra, depois de desencarnado. Eu falei, ele sobrevive mesmo? Será que eu vou sobreviver também? Porque é fácil. Não, o fulano teve 300 reencarnações, mas e eu? Depois da morte, o que vai acontecer? Será que eu vou sobreviver também? O Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor de futuro. José Herculano Pires. E aí a gente se lembra da figueira seca lá, né, que Jesus fala que ninguém coma fruto algum de ti. No outro dia, Pedro falou, Senhor, olha só o que aconteceu com a figueira que você amaldiçoou ontem. Seca até a raiz. Força magnética do encarnado. E aí você tem menção do magnetismo, 368 menções nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita, e o espiritismo não aceita o magnetismo. Colocou de lado, mas eu sei por quê. Porque dá trabalho.
Magnetismo dá trabalho. Fazer o bem dá trabalho. Acreditar que você pode curar uma pessoa dá trabalho, apesar de Jesus ter falado isso com a gente. Vós sois deuses. Com o passar do tempo e o crescimento da tua fé, você fará coisas maiores do que as que eu faço. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no teu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Item 8, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Em verdade vos afirmo que tudo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Eu vou te curar. Será que funciona? Ah, não funcionou hoje. Eu vou tentar de novo. Eu vou buscar por que não funcionou até o dia em que se cumprir em mim aquilo que Jesus disse, porque ele não estava brincando. Capítulo 19, fé que transporta a montanha. Eu adoro esse capítulo. Quer se apaixonar pelo Espiritismo? Leia o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. São só 12 tópicos, pequenininhos, 5 ou 6 páginas. Fé é confiança. Porque quando fala em fé, fala, eu acredito em Deus. Ah, não é dessa fé. Não é dessa fé que Jesus falava, porque essa é inerente ao espírito humano. Ele falava dessa aqui, fé e confiança. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Vai dar certo. Nós vamos conseguir. Tesoureiro, abre a mão que vai entrar dinheiro depois. Eu brinco às vezes com o Roberto. Roberto, hoje é o tesoureiro do Lar Abrigo Amor a Jesus, e às vezes ele me contém com toda a razão, né, porque eu sou muito impulsivo nas realizações, nas obras, nas transformações, nas compras. Continuando. Essa vontade, essa fé, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Nós temos em nossas mãos o poder de realizar, mas é preciso acreditar, é preciso de vontade ativa. A boa vontade só fez com que esses lugares estivessem vazios hoje. Essas pessoas que não vieram tiveram boa vontade. Ah, mas vai esfriar. E o tempo virou. Ah, não vou perder esse jogo. Não vou por esse motivo, por aquele motivo. Isso é boa vontade. Agora, vocês que estão aqui presentes tiveram vontade ativa. É aquela vontade que produz e ocuparam os seus lugares. Então, a boa vontade já basta. Não, boa vontade não adianta nada. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, chamais de prodígios, e que não é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Eu não consegui aliviar a dor hoje, eu vou tentar de novo amanhã. Vou fazer de outro jeito. Eu vou tentar novamente e vou desenvolver as faculdades, as minhas faculdades humanas. Eu vou aprender. Eu vou abrir as comportas das energias. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Allan Kardec. Eu creio porque eu compreendo, porque eu entendo. Somos espíritos imortais.
Se hoje nós sairmos daqui com um pouquinho dessa certeza, se levarmos conosco um pouquinho dessa certeza, já fizemos muito. Porque a morte continua sendo o grande gigante da alma, o grande monstro da alma. O Espiritismo vai nos dizer: eu não estou aqui. É só o depósito do corpo físico, que vai ser absorvido, utilizado pela natureza novamente, e eu, quando chegar o momento de reencarnar, ganharei um novinho, zero, para continuar aprendendo, continuar estudando. E como nós estamos chegando ao final de mais um capítulo, de mais uma palestra, eu vou encerrar. Eu vou encerrar e vou dizer para vocês que, apesar de sermos tão diferentes, apesar de nós nos olharmos e muitas vezes não nos identificarmos como irmãos, nós somos irmãos. Que não existe, finalmente, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eles estão vivos. Estamos numa caminhada tremenda, uma aventura maravilhosa, que fez com que nós nos apaixonássemos pela vida. E todas as vezes que, diante do menor perigo, nós nos abraçamos a ela, com medo de perdê-la. Somos espíritos imortais. Vamos reencarnar ainda quantas vezes forem necessárias, de forma propícia e planejada, para as experiências necessárias do crescimento, da evolução, do entendimento, do aperfeiçoamento, até que finalmente aprendamos a caminhar juntos. Caminhar pela mesma trilha, na intenção e querendo, desejando o mesmo objetivo. Essa caminhada começou há muito tempo. E não se preocupem, mas eu não me lembro. Não se preocupe. Quando na pátria espiritual, você vai se lembrar. E você vai ver como você tem crescido, como você tem se superado, como você tem vencido as dificuldades, as más tendências, e como nós somos hoje, afirmado aqui por vários oradores, a melhor versão de nós mesmos. Nós estamos no auge da nossa evolução, momentânea, mas o que nos espera é essa caminhada maior, onde todos nós daremos as mãos e caminharemos na mesma intenção, tendo Jesus como alvo, tendo o bem como objetivo, para trazer aqueles que estão sendo criados nesse momento, aqueles que estão na caminhada e começando a caminhada agora, serão responsabilidade nossa, que nós seremos os mentores, nós seremos os espíritos amigos, nós seremos os trabalhadores de Deus. Mas isso vai levar muito tempo. Não se preocupem, eu volto a dizer, somos espíritos imortais e a relatividade do tempo é uma realidade. O que pode parecer hoje, nesse momento, quando estamos encarnados, um tempo longo, pode ser um piscar de olhos no tempo de Deus. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e que nós finalmente compreendamos que somos espíritos humanos a caminho da perfeição, a caminho do entendimento e a caminho do trabalho, do crescimento. Uma boa noite.